Olá, tudo bem? Todo mundo sabe da importância de se ter dashboards para gerir e acompanhar a operação da empresa. No entanto, você sabia que é possível integrar as informações da execução do seu processo a esses dashboards? É verdade. E aqui eu não estou falando na utilização de sistemas BPMS. Eu estou falando da utilização integrada de técnicas de mineração de processos e análise de dados para obter insights relevantes e alavancar o seu negócio. Quer saber como? Assista o vídeo. Bom, pessoal, para demonstrar essa integração entre as informações da execução do processo e a análise de dados, eu construí um dashboard aqui bem simples, que é o dashboard normal, né, que os gestores estão acostumados a utilizarem para monitorar e gerir a operação da sua empresa, ok? Então, esse é um processo hipotético de concessão de empréstimos, e a gente pode perceber aqui que o dashboard ele é geolocalizado, né? Então, existe aqui as informações dos empréstimos realizados por estado, e aqui a gente pode perceber algumas informações quanto o volume total de empréstimos, quantos empréstimos foram realizados, em quantas cidades, qual foi o custo desse empréstimo, envolvido nesse empréstimo, e qual foi a cidade onde foi feita a última venda, né? Então, essas informações aqui são informações normais em qualquer dashboard. A gente tem aqui informação geral sobre o total de empréstimos realizado, que foi 13 milhões, 100 empréstimos, né? A quantidade de 100 empréstimos. Em relação à média dos empréstimos, que foi 137 mil, está abaixo da meta de 248, está abaixo, 44% abaixo da meta. Em relação à variação do custo médio para a execução desse processo, a empresa está bem, né? Então, a meta era de 14 e a variação do custo médio do processo está em 7 mil. Aqui a gente tem informação dos empréstimos realizados por segmento, e aí as informações elas são linkadas, né? Quando você clica em um controle, ele filtra as demais. A gente pode observar aqui que no segmento da indústria, foi feito 2 concessões de empréstimo no estado de Mato Grosso, o último na cidade de Várzea Grande, uma concessão de empréstimo no estado da Bahia, na cidade de Salvador, e um em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. Okay? Aqui a gente pode perceber a tendência, né, da concessão de empréstimo, né, a tendência linha pontilhada, e a realização do empréstimo propriamente dito para a indústria, aqui no gráfico, ok? Então, antes de eu entrar aqui nos painéis específicos para acompanhar a gestão da execução do processo, eu vou fazer uma explicação bem rápida sobre o que é mineração de processo. Vai ajudar a gente a entender alguns conceitos. Então, qual é o contexto de negócio? Imagine que essa imagem aqui seja o contexto de negócio da sua empresa, onde existe um caminho a ser seguido, né, uma sequência de atividades, vamos dizer assim, e em um dado ponto desse caminho, existem algumas verificações que precisam ser realizadas, ou alguns entraves, né? Então, por exemplo, pode ser a análise de crédito, a verificação da condição de pagamento desse empréstimo. Então, existem algumas condições que são verificadas, né? Algumas verificações, algumas checagens que são realizadas. E esse aqui é o seu processo modelado, é como você idealizou o processo, né? Como você espera que ele seja executado. No entanto, perceba que existe um caminho aqui alternativo que os usuários estão usando para, conscientemente ou não, evitar essas verificações que são realizadas aqui. E esse caminho aqui, ele é o processo executado, né? Na verdade, o processo executado pode ser uma parte nesse caminho aqui que você modelou e outra parte aqui, nesse caminho aqui, que não faz parte do processo que você havia modelado. Como é que a gente obtém essa informação? É através da análise dos logs de eventos, né? Que são as informações geradas pelos sistemas que os usuários executam na sua rotina do dia a dia para executar o processo de negócio, né? Seja um sistema ERP, um sistema de CRM ou qualquer outro sistema proprietário ou não da empresa que o colaborador utiliza. Então, a gente pode perceber aqui que existe uma diferença
entre a teoria e a realidade, entre o processo modelado e o processo executado, que muitas vezes passa despercebido da organização. Então, o que é a mineração de processo? A mineração de processo, ela se baseia no fato das empresas executarem os processos através de sistemas. E esses sistemas gravam a sua execução em logs. Então, através da leitura desses logs de evento, é possível, utilizando técnicas de mineração de processo, saber exatamente a sequência de ações que são executadas do seu processo, permitindo então que a gente construa dashboards para obter insights sobre a execução do seu processo. Lógico que existe um trabalho aqui de mapeamento, de análise desses logs que são gerados por esses diversos sistemas, para você poder fazer o mapeamento do log para o processo em si. Então, em contrapartida, cada vez mais os sistemas têm logado as suas atividades e por meio desse log e dessa pequena análise, né, a gente consegue, utilizando técnicas de mineração de processo, saber exatamente como o processo é executado na organização. E como é que a gente utiliza essa informação? Primeiro, a gente utiliza essa informação para descobrir o processo que realmente é executado na organização. Então, através da leitura dos logs, a gente consegue descobrir, modelar o processo de negócio que realmente é executado. O segundo ganho é, através desse processo modelado e dos logs, a gente pode fazer uma verificação da conformidade, seja do processo executado, seja do processo modelado. E a terceira utilização é para a melhoria em si do seu processo, seja através da utilização de técnicas de simulação e técnicas de predição. Então, imagine que eu sei exatamente como é o comportamento na prática real de execução de um processo. Então, quando chegar um outro caso, né, ou uma outra instância desse processo, com características similares ao processo que eu já conheço, então a gente consegue realizar predições de qual é a próxima atividade, a probabilidade das próximas atividades, a probabilidade de término, né, quanto tempo esse processo, estando nessa determinada tarefa, vai levar para ser concluído, né, todo o processo, qual é a probabilidade desse processo ser aceito o empréstimo ou rejeitado. Então, uma série de predições podem ser realizadas a partir dos dados históricos que a gente já tem da execução desse processo. E a gente também pode fazer recomendação. Na medida que a gente tem informações sobre a execução do processo, a gente pode, por exemplo, distribuir os processos para os colaboradores, que os processos que eu estou falando aqui, no caso, são as instâncias de processo, né? São os casos, né? São as novas ocorrências de empréstimo, por exemplo, no processo de empréstimo que a gente vai analisar. Então, quando chegar uma nova solicitação de empréstimo, seja de indústria, de instituição de ensino, de qual segmento for, de acordo com o segmento, eu posso identificar qual colaborador executa aquela atividade de maneira mais eficiente e já distribuir para aquele colaborador essa atividade de análise, né, atividade do processo, para que o tempo final do processo ele seja menor e a gente poder entregar valor para o cliente de forma mais rápida. Bom, em resumo, a área de Process Mining ela faz uma ponte entre a gestão de processo, BPM, e uma organização voltada a dados, né? Uma organização Data Drive. Então, as técnicas de Data Mining, de Machine Learning, de Inteligência Artificial e BPM, né? A gente consegue unir esses dois universos através dessas técnicas de mineração de processo, que aí a gente pode usar para o grande objetivo de descobrir o processo que é executado, checar a conformidade da execução do processo ou fazer análises preditivas para esse processo. De modo que mineração de processo ele habilita questões, né, orientadas à performance,
orientadas à compliance, né, à verificação de conformidade, análise, simulação e predição dos modelos de negócio, e tudo baseado em dados, né, em uma organização data-drive. Bom, e como é que funciona na prática, né? Então, voltando aqui para o nosso painel, então eu criei aqui 3 painéis auxiliares que vão nos permitir fazer uma análise da execução do processo, ok? Então, perceba aqui que aqui ele já traz, certo, uma representação de um processo. E essa representação desse processo aqui, ela foi obtida através da leitura de 509 eventos de log, que representam 100 casos, né, 100 instâncias desse processo de empréstimo. Foram identificadas 7 atividades e, por coincidência, 7 pessoas, 7 atores que executam essas atividades aqui. Então, aqui a gente tem a frequência de execução, né? Então, a gente teve 100 solicitações de cadastro de empréstimo, cadastramos 90, na verdade nós cadastramos as 100. Só que aqui ele é uma abstração do seu processo de negócio. Então, se a gente quiser ver o processo na sua integridade, seria esse aqui, ok? Então, 90 processos, 90 casos foram da tarefa de cadastrar empréstimo direto para analisar crédito. 4 passaram para a etapa direto para calcular a capacidade de pagamento antes de passar pela atividade de análise de crédito. E 6 passaram direto de cadastro de empréstimo para aqui verificar sistema, ok? Então, para diminuir o nível para aumentar o nível de abstração, vamos analisar o processo dessa forma aqui, ok? Se você quisesse analisar o processo da forma mais abstrata possível, então seria, de forma mais simples, seria essa imagem aqui. Então, o seu processo consiste basicamente em rejeitar a solicitação. Ou seja, cadastra o empréstimo, analisa o crédito, calcula a capacidade de pagamento, verifica no sistema, rejeita a solicitação e envia o resultado por e-mail. Mas a gente sabe que não é assim, né? Então, a gente sabe que algumas solicitações, elas são aceitas, né, de empréstimo, e algumas são rejeitadas, ok? Então, a gente percebe aqui que uma seta mais grossa significa uma frequência maior, no caso frequência, porque a gente está analisando a frequência, né? Eu posso mudar aqui para a gente analisar a duração média. Então, aqui eu tenho a duração média entre as atividades, ok? Aqui a gente tem os casos por atividade, então quantos casos executaram a análise de crédito, o cadastro do empréstimo, o cálculo da capacidade de pagamento. Então a gente percebe aqui que para todos os 100 casos analisados, essas 4 atividades aqui foram executadas. No entanto, a verificação do sistema, ela só foi executada para 90 casos. Ok? Então, 90 casos só. Então, teve 10 casos aqui que não passaram por essa atividade aqui de verificar o sistema. 80 foram rejeitados, né? E 20 foram aprovados, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui, deixa eu mudar aqui a visão para frequência. Se a gente analisar aqui Tiago, então Tiago, ele foi um recurso utilizado e ele só fez essa atividade aqui de verificar o sistema. Então, bateu aqui com 50 dessa atividade. Então, as informações aqui são agrupadas. Então, imagine que eu queira aumentar a quantidade de aceitação da solicitação, né? Porque eu sou uma empresa, trabalho numa empresa que concede empréstimo, né? Uma empresa fictícia que concede empréstimo, e eu estou vendo que a grande maioria dos empréstimos eles são rejeitados. Então, eu quero analisar os dados e verificar se existe alguma influência nessa tarefa aqui de aceitar a solicitação. Se existe algum insight oculto nos dados que eu não estou percebendo. Então, aqui não é técnica de mineração de processo, é técnica de inteligência artificial. E aí, o Power BI, eu esqueci de mencionar, mas esse dashboard aqui foi feito no Power BI, ok?
Então, aqui ele diz que quando a atividade é aceitar a solicitação, que é essa aqui que a gente está interessado, e quando o estado é Rio Grande do Norte, a probabilidade da atividade ser aceita aumenta em 3,29. Então, olha que informação interessante. Então, acontece alguma coisa nas solicitações do Rio Grande do Norte que aumentam a probabilidade de aceite da solicitação em 3 vezes. Né? Então, já é um insight interessante para ser analisado. Né? Analisadas as informações, os dados em relação ao Rio Grande do Norte, em relação às outras solicitações de empréstimo. Então, vamos imaginar aqui que eu posso, inclusive, mudar a orientação aqui, né, do meu processo, colocar ele da esquerda para a direita, mas aqui nesse caso eu acho que fica melhor assim, de cima para baixo. Então, vamos supor que eu queira analisar um pouco mais em detalhe sobre a execução do meu processo. Então, eu vou acionar aqui o meu dashboard de comparação, onde eu tenho o processo sobre 3 perspectivas. Né? A perspectiva da duração total das atividades, da frequência, tá? E aqui da duração média das atividades. Então, se uma pergunta que ficou para a gente responder, né, do outro gráfico, foi: eu aprovo 20 solicitações, mas aqui nessa tarefa só está chegando 13. Por que isso acontece? Por causa do nível de abstração que a gente escolheu ver o processo, né? Então, quando eu aumento a granularidade do meu processo, eu aumento a complexidade do processo. Né? Então, perceba agora que aceitar solicitação, eu vejo os 13 casos que vinham da tarefa de calcular a capacidade, e agora também estou vendo mais 6 casos que vêm aqui do verificar o sistema. Mas está faltando um, né? Então a gente tem que aumentar a granularidade, né? Então agora eu consigo ver os 20, ó. Uma vem direto de analisar crédito, ó. Tá vendo? Ó? Então, teve um caso dos 100 que veio de analisar crédito e eu já aceitei logo. Possivelmente pode ter sido o caso de uma situação, uma análise de crédito que foi extremamente favorável para a concessão de empréstimo, então não fazia sentido você calcular a capacidade de pagamento, nem fazer a verificação do sistema. E aí foi direto para aceitar a solicitação. E perceba que essa é uma hipótese, tá? Existem outras hipóteses. Isso aqui pode ter sido uma disfunção do processo. Então, pode ser que a situação concreta não tenha nada relacionado com o que eu acabei de dizer. Então, pode ser que essa empresa que tenha solicitado o empréstimo tenha um cadastro péssimo, né? Que deveria ter sido feito o cálculo da capacidade de pagamento, a verificação do sistema, mas por algum motivo ele foi direto para aceitar a solicitação. E aí precisa ser investigado. O interessante, que eu acho que vocês já devem ter percebido, é que a gente sai do achismo, né, de achar que o processo é executado de acordo com como a gente modela o processo, e vai para a realidade, que às vezes é muito dura e fria. Né? Então aqui a gente não tem achismo. Aqui exatamente aconteceu assim. Então teve um caso que foi para aceitar a solicitação direto, sem passar pelo cálculo da capacidade de pagamento nem pela verificação do sistema. Certo? Então aqui a gente vê exatamente o que está acontecendo. Então deixa eu abaixar aqui o nível de... botar tudo no mesmo nível, que é o nível 3. E perceba que aqui eu tenho uma frequência, né? Então, aqui a gente pode analisar a quantidade de casos que circulam entre as atividades. E aqui eu percebo que a gente pode perceber que aqui a gente tem a duração média. Então, entre essa tarefa aqui de calcular a capacidade, verificar e rejeitar, a quantidade é próxima, né? 46, 42, 38. Se a gente for olhar aqui, o gargalo para esse nível de granularidade, né, e essas atividades aqui, considerando essa frequência, ele está aqui, ó. Leva em média 5 dias entre calcular a capacidade de pagamento e verificar no sistema. Então talvez seja uma situação que mereça uma verificação mais de perto. Né?
principalmente se você considerar que você está fazendo o cálculo da capacidade de pagamento, solicita uma verificação do sistema, que em média leva 5 dias, e depois volta para você depois de 4 dias. Então, o resultado que você tem de uma verificação do sistema, em média, leva o quê? 9 dias, né? 5 que você mandou e que a pessoa fez, e 4 para você receber o resultado. Então, se a gente aumentar um pouco mais o nível de granularidade, deixa eu aumentar aqui para... minto. Vou fazer o seguinte exercício com vocês. A gente quer analisar o que está acontecendo aqui nessa tarefa de aceitar a solicitação. Então, a gente pode clicar na tarefa e filtrar. Ou seja, nós queremos agora só os caminhos que envolvem o aceite da solicitação. Então, vamos aumentar um pouco o nível de granularidade. Aumentar mais um pouquinho, para 1. Vamos ver o que a gente consegue obter de insight. Veja que interessante aqui. Então, para os casos que a solicitação de empréstimo foi aprovada, nós percebemos que, embora exista uma frequência baixa, né, de 6 casos somente, que depois de calcular a capacidade de pagamento solicitou uma verificação do sistema, perceba que existe um gargalo muito grande aqui, de 15 dias, entre essa atividade e outra. Então, se você for fazer uma análise somente pela frequência, não é a melhor situação para você identificar o gargalo, né? Então, se você fizer uma análise pela duração média, que você vai perceber que o gargalo de 15 dias, veja só, 15 dias entre calcular a capacidade e verificar o sistema. Na verdade, foram esses 6 casos aqui, 6 casos que levaram em média 15 dias. Lógico, pode ter sido um caso só que levou bem mais e os outros menos, ou pode ter sido uma média, né? Então, a média aqui de 15 dias. Então, você tem que fazer uma análise baseada também na frequência e na duração média, né? Na união desses dois aqui para você conseguir identificar o gargalo. Então, perceba que, através de técnicas de mineração de processo, você tem a possibilidade, primeiro, de descobrir qual é exatamente o processo que está sendo executado, o que está acontecendo. Você tem condição de verificar onde é que estão os gargalos, né? Seja gargalo ocasionado pela quantidade de recursos que estão sendo utilizados, né? Eu posso ter poucas pessoas que fazem a verificação do sistema e isso está gerando um gargalo, ou eu posso ter um atraso nessa comunicação entre o tempo que eu termino de realizar a capacidade de pagamento e solicito uma verificação do sistema, e quando a outra pessoa vai começar realmente a trabalhar na verificação do sistema. Então, o gargalo pode ser ocasionado aqui pelo recurso, né, a quantidade de recursos, ou pode ser ocasionado também pelo tempo de espera de execução entre uma atividade e outra. Então, a gente pode fazer diversas análises aqui com o intuito de melhorar o nosso negócio, ok? Então, eu vou voltar e vamos dar uma olhada agora numa outra técnica, que é a análise social do processo. Então, perceba aqui que eu estou utilizando um nome, mas o mais adequado mesmo é utilizar a função, tá? Porque não é intuito descobrir quem é que está errando no processo, essa visão não existe, né? Então, a culpa de um determinado atraso, ou culpa não, vamos chamar de responsabilidade. A responsabilidade por o atraso de uma atividade ou não é sempre do processo, nunca é da pessoa. Então, e da organização, lógico, né? Uma falta de treinamento, falta de condições para executar a tarefa. Então, é nunca procurar o culpado a pessoa, né? E sim a oportunidade de melhorar o seu processo, tá? Então, eu estou trazendo aqui o nome das pessoas, mas deveria ser o nome do cargo, tá? Então, aqui é como as pessoas estão se relacionando no processo. Ou seja, essa análise social do processo, ela basicamente trabalha sobre 3 perspectivas da organização. A parte do retrabalho, né? Então, eu posso estar executando a tarefa mais de uma vez, né? Então, estou fazendo retrabalho.
a parte de redesignar uma pessoa. Então, eu posso estar trabalhando numa atividade e ficou muito complicada, e eu posso passar a mesma atividade para uma outra pessoa realizar essa tarefa. Eu tenho um caso mais básico de handoff, né, que é quando uma atividade está sendo executada por mim e eu passo para outra pessoa executar outra atividade. Então, todos os handoffs geram muito, de forma muito forte, uma probabilidade muito alta de você aumentar o tempo de espera do seu processo. Né? Então, eu estou executando uma atividade, terminei, passo a atividade seguinte para outra pessoa executar, não necessariamente essa pessoa vai executar no mesmo momento. Né? E se ela não executar no mesmo momento, se ela executar daqui a 2 dias ou 2 horas, seja por qualquer motivo, está fazendo uma atividade ou participando de uma reunião, isso incluiu um tempo de espera no meu processo. Então, todo handoff, que seja a passagem de uma tarefa para outra tarefa ser executada por outra pessoa, gera handoff. E todo handoff pode potencialmente aumentar o tempo de espera do seu processo. Então, essa análise social, ela tem como objetivo você identificar essas situações. Tem outra situação que é uma subcontratação. Então, eu estou executando uma atividade, né? Por exemplo, o cadastro do empréstimo, e aí eu passo uma atividade para analisar o cadastro para outra pessoa fazer, e depois de analisar o cadastro, volta para mim terminar de fazer a minha atividade. Então, essa passagem de tarefa para outra pessoa e voltando para mim é uma situação que a gente considera uma subcontratação. E aí essas técnicas de análise social do processo, basicamente, tem como objetivo ver essas questões de handoff, de subcontratação, de redesignação e de passagem de bastão propriamente dito. Ok? Então, o que a gente pode extrair aqui da execução do processo? Então, aqui a gente tem um gráficozinho sobre os colaboradores e o que eles fazem, né? Então, o André, ele faz o cálculo da capacidade de pagamento, ele fez isso nos 100 casos, tá? A um custo médio de R$7.000, levou em média 0,37, aqui é porque eu não converti esse número em hora e minuto, eu deveria ter feito isso para ficar melhor, mas toda hora, todo o tempo, né, ele é representado de forma de um número. Então, vamos considerar assim para efeito de simplificação, mas a média de duração ela é melhor que seja expressa em hora, minuto e segundo, ok? Mas aqui, como uma falha minha, eu deixei a representação numeral, tá? Decimal aqui. Então, ele demora aqui 0,37 alguma coisa, certo? Para executar essa tarefa. E depois ele envia o resultado por e-mail, ok? E aí a gente tem também as outras atribuições dos outros colaboradores. Bom, o tempo médio de duração do meu processo ele está nesse valor aqui. Então a gente percebe que as atividades que mais demoram é o cadastro do empréstimo, certo? A verificação do sistema e análise de crédito. Então eu posso ver aqui quais são os recursos que fazem o cadastro do empréstimo. É a Beth e o Felipe. Beleza, eles têm basicamente o mesmo tempo, né? Beth leva 46 alguma coisa e Felipe 45, então os tempos estão muito próximos. Mas a gente pode também fazer um drill down para o segmento, né? Então eu percebo aqui que a Beth ela demora muito não, né? Ela demora mais para fazer o cadastro de empréstimo de uma pequena empresa e de supermercado. Já o Felipe, supermercado também, então me parece ser um problema, né? Assim que talvez mereça ser resolvido. Indústria e pequena empresa 47, de forma bem similar aqui. Na verdade, o Felipe ele é um pouco mais ágil para fazer o cadastro de empréstimo de pequena empresa, mas nada que chame muita atenção. Então, talvez aqui a oportunidade de melhoria seja verificar essa questão de supermercado, quais os principais segmentos que demoram mais tempo para realizar esse cadastro. Ok. Se a gente for dar uma olhada em análise de crédito, a gente percebe aqui que 3 pessoas executam essa tarefa, a Ana, a Gabriela e o Gustavo.
E aparentemente o Gustavo ele tem um desempenho bem interessante em relação aos outros dois colaboradores, né? Então é ponto 33 contra ponto 48 e 44. Se a gente for olhar aqui, ó, a Ana ela sente muita dificuldade, ou mais dificuldade, para fazer análise de crédito de supermercado e instituição de ensino. Ponto 54 e ponto 53. Se a gente for olhar para Gustavo, o supermercado ele leva ponto 37 e ponto 32. Então aqui, ó, olha só que oportunidade, que informação interessante a gente pode usar aqui. A gente pode pedir para o Gustavo realizar um workshop para Ana e para a Gabriela sobre a análise de crédito de supermercado e instituição de ensino, já que ele faz essas atividades em bem menos tempo. Então pode ser que o Gustavo seja a pessoa mais sênior na equipe, ou não, ou pelo menos a pessoa que tenha mais conhecimento em relação a esse segmento do negócio. Então pode ser que ele faça essa atividade um pouco mais rápida. Então já existe uma oportunidade de melhoria aqui, né? De você promover um workshop, um treinamento interno para disseminar as boas práticas, né, executadas por Gustavo nessa análise de crédito para esses dois segmentos aqui. A gente viu que é a dificuldade da Ana. Tá? Vamos olhar a Gabriela, ela também sente um pouco de dificuldade na indústria. Agora perceba, olha só que surpresa. A Ana, ela faz a análise de crédito de um supermercado de forma muito mais eficiente do que Gustavo. A gente achava que Gustavo era o que fazia de forma mais eficiente, né? Ele, na verdade, ele é o mais eficiente geral. Mas, para específico para esse segmento, a Gabriela é muito mais rápida, né? Então, ou pode ser um erro, né? Ou ela pode ter deixado de verificar alguma situação que realmente precisa, ou ela realmente pode ter um caminho das pedras aí bem interessante. Então, perceba que a análise das informações da execução do processo, ela permite que você obtenha insights de algumas oportunidades de melhorias interessantes no seu negócio, que ao final de contas, né, ele vai permitir que você possa reduzir o tempo de execução do seu processo como um todo. Né? Se você diminui o tempo de execução do seu processo, em tese você aumenta a capacidade de executar novos processos, né? Novas instâncias, novos casos desse processo. Então perceba que informação interessante. Bom, vamos analisar a Ana, Gabriela e Gustavo nessa perspectiva aqui, que eu não comentei muito sobre esse gráfico aqui social. Então eu vou filtrar aqui a Ana, a Gabriela e o Gustavo. Esse gráfico demora um pouquinho, pronto, já trouxe. Então vamos mexer aqui, Gustavo. Ó, logo de cara aqui, eu percebo que a Gabriela, ela meio que é o ponto central aqui dessa interação para análise de crédito. Okay? Percebo também que aqui, através dessa análise aqui, que tanto a Ana como o Gustavo, eles só fazem análise de crédito, tá vendo? Só fazem análise de crédito. Então, esse arco aqui, esse autorrelacionamento aqui, pode indicar um retrabalho. Então, o Gustavo tem essa quantidade aqui de retrabalho, vamos dizer assim, pode ser ou não, mas sugere que sim. E a Ana também. Por quê? Porque eles só fazem análise de crédito. Então, se o processo estava com ele para fazer análise de crédito, depois voltou para ele para fazer análise de crédito, então possivelmente é um retrabalho. É uma situação que precisa ser avaliada. Da mesma maneira, ó, perceba aqui que existe uma quantidade muito grande de troca de informação da própria Gabriela para ela mesma. Pode ser retrabalho, mas pode ser que não, porque perceba que a Gabriela ela faz 3 atividades. Ela analisa o crédito, aceita a solicitação e rejeita. E se a gente lembrar, a análise ela antecede, com certeza, ela pode anteceder diretamente uma rejeição e uma aceitação. Então aqui esse autorrelacionamento muito forte pode não indicar um retrabalho, porque ela está fazendo análise de crédito e passa para ela mesma aceitar. Ou ela está fazendo análise de crédito e passa para ela mesma rejeitar. Nesse caso, como ela passa para ela mesma fazer a atividade, perceba que não existe handoff. Né? Ela não passou para uma terceira pessoa, nem existe subcontratação e nem existe redesignação. Certo? Então, ela passa para ela mesma executar. Então, esse autorrelacionamento pode indicar isso.
Perceba aqui que existe, como a Ana só faz análise de crédito, existe aqui ó, um relacionamento entre a Ana e a Gabriela. Então, pode significar uma redesignação, ou seja, a Ana está fazendo uma análise de crédito e não conseguiu evoluir e passou para a Gabriela fazer, ou pode simplesmente significar que depois da análise de crédito de Ana, ela passou a tarefa para a Gabriela fazer a aceitação ou rejeitar o pedido de empréstimo. Tá? Então, esse relacionamento aqui não necessariamente significa uma redesignação. Pode ou não. Pode ser só simplesmente um handoff. Ok? No entanto, perceba que a Gabriela, ela passa a atividade, ó, existe uma troca de informação entre a Gabriela e a Ana, e também, aqui nessa setinha aqui, ó, 35, e existe entre a Gabriela e o Gustavo, 33, ou 3 ali, eu não consigo ver. Então perceba que essa seta aqui, certo? Ela pode significar uma redesignação ou um retrabalho, porque o Gustavo e a Ana elas só fazem análise de crédito. A Gabriela faz outras coisas, mas ela pode, por exemplo, estar aqui em analisar crédito e repassar para Gustavo uma redesignação, ou pode ter acontecido a situação do Gustavo estar analisando o crédito, né? Passou para a Gabriela e a Gabriela pediu para ele refazer. Então, voltou para Gustavo como um retrabalho. Então, aqui pode significar uma redesignação ou um retrabalho. Então, perceba que existe uma série de situações que você pode analisar e algumas perguntas de negócio que você pode fazer com o intuito, com base nos dados, né, na execução do processo, com o intuito de você poder melhorar o seu processo. E aí eu trouxe, para terminar, o último gráfico aqui, sobre a execução do processo. Então, é basicamente a execução do processo com algumas informações sobre quais são as atividades ou quais são os caminhos que são críticos, ok? Baseado na duração. Então, aqui para ajudar a gente tem as tarefas por responsável. Então, quem é que faz a análise de crédito? Gustavo, Ana e Gabriela. Quem envia o resultado por e-mail? Só o André. Quem faz a verificação do sistema? O Tiago e o Felipe. E aqui eu consigo verificar qual a média de duração realmente de cada colaborador fazendo essa atividade e qual é o custo envolvido. Então, o custo aqui desses dois colaboradores para executar essa atividade, ele é bem similar ao custo médio, 6.900 com 6.54. No entanto, a produtividade de Felipe é bem maior, né? 0,37. Produtividade que eu quis dizer, na verdade, ele é mais rápido para fazer a tarefa. E 0,37 com 0,49. E aí, cuidado com o julgamento, né? Porque ele ser mais rápido não significa que ele faz melhor. Significa só que ele faz mais rápido. Tá? Ele pode fazer mais rápido e pior. Tá? Então, cuidado só com esses significados. Tá? E aqui, de maneira inversa, a gente tem o responsável por tarefa. Então, se eu quiser saber o que um determinado responsável faz, eu olho para esse lado direito. Então, o que o André faz? O André faz isso. O que a Gabriela faz? A Gabriela faz 3 atividades. Rejeitar, analisar crédito e aceitar a solicitação. E a visão contrária é a tarefa por colaborador. Então, vamos lá. Vamos analisar o desempenho desse processo aqui. Então, perceba, vou dar um zoom aqui para a gente ver. Então, ele traz aqui, o volume, né? Então, são 100 casos que iniciaram o processo. O cadastro do empréstimo ele levou, em média, 2,7 dias para ser realizado. Essa passagem do cadastro de empréstimo até alguém iniciar a análise de crédito leva, em média, 13 horas. E como a gente está analisando o caminho mais frequente, a gente está analisando 90 casos, né? Então, existem 10 casos que não passaram daqui para cá, né? Não sei se você se recorda, acho que foi do cadastro ao empréstimo para direto para calcular a capacidade ou foi para verificar o sistema, tá? De modo aqui, que a gente tem o tempo médio de execução da tarefa, certo? E o tempo médio de handoff,
ou seja, o tempo médio que leva, o tempo médio de espera, né, na verdade, o tempo médio de espera entre a execução dessa tarefa e essa tarefa. Então, tem esse tempo médio aqui de espera. Então, ele já sinaliza para a gente aqui, ó, num vermelho mais forte, quais são as tarefas que demoram mais para serem executadas e qual é o caminho que também demora mais. Tá? Então, eu posso fazer uma atividade rápido ou, né, na verdade, demorar muito para passar essa atividade. Então, vamos aumentar aqui um pouco o nível de granularidade aqui da tarefa. Então, a gente percebe, ó, aqui que analisar crédito a gente faz relativamente rápido, né, em 2 dias, e aí um julgamento, né, pode ser rápido ou não, né, mas em comparação com as outras atividades, a análise de crédito é rápida. Se realmente deve ser em quase 2 dias, é outra decisão de negócio, né. Bom, mas a gente percebe que existe um gargalo na execução dessa atividade, calcular a capacidade de pagamento, e a gente percebe aqui, ó, que calcular a capacidade de pagamento, ó, só uma pessoa que faz. Então pode estar justificado aqui, ó. Existe o gargalo nessa atividade porque só uma pessoa faz. Pode ser. Certo? A verificação do sistema também está com gargalo. Perceba que já a verificação do sistema são 2 pessoas que fazem. O Tiago e o Felipe. Também existe um tempo alto de espera, ó, entre essas atividades. Então, entre calcular aqui, verificar sistema, né, essa ida e essa volta, ó, existe 14 e 13 horas entre calcular a capacidade e verificar o sistema e a volta de verificar o sistema para calcular a capacidade, certo? 13 horas. Bom, uma coisa que pode nos chamar a atenção aqui de forma mais simples, olha, veja só que coisa interessante. Então, aqui eu já terminei de rejeitar a solicitação, então eu já terminei, não sei o que essa tarefa significa, né? Foi um processo fictício que eu inventei aqui, mas vamos supor que rejeitar a solicitação seja você preencher a justificativa, juntar o documento que vai ser devolvido, alguma coisa que você faça aqui. Então, a gente termina de executar essa tarefa e a gente passa 11 horas para enviar o resultado. Veja, um dia, um expediente, né, vamos dizer assim, para a gente enviar esse resultado. Da mesma forma, ó, depois que a gente faz todo o procedimento de aceitar a solicitação, a gente demora 9 horas para enviar. Então, talvez aqui, se for só a tarefa de enviar o resultado por e-mail, que é uma tarefa bem simples, talvez seja o caso aqui da gente colocar um robô para fazer essa tarefa aqui. E se a gente fizer isso, perceba que a gente vai reduzir o tempo final do processo em 11 horas. Veja que coisa, veja que desperdício, né, tem aqui, né? Tanto aqui como aqui. Então a gente pode ganhar 9 horas e 11 horas, né? Se a gente fizer uma ação simples de automatizar o envio do resultado, né? Coisa bem simples que a gente pode fazer. Fora essa questão aqui de analisar as tarefas para ver onde é que está o gargalo, né? Então, me parece aqui que no calcular a capacidade de pagamento, que quem faz é só uma pessoa, que é o André, me parece que aqui o gargalo é por recurso, né? Veja também, que agora eu acabei de perceber isso, se a gente for ver aqui o André, o envio, ó, enviar o resultado via e-mail também é o André. Então veja, talvez essa tarefa aqui demore 11 horas e 9 horas para ser executadas, porque a pessoa que faz o envio do resultado por e-mail, que é o André, ele está naquela tarefa crítica de calcular a capacidade de pagamento. Então perceba que é o mesmo recurso que calcula essa capacidade de pagamento, que é a tarefa que está com gargalo hoje, é a mesma pessoa que envia o resultado, que faz com que a gente adicione esse tempo em média, 11 horas e 9 horas aqui, 11 para rejeição e 9 horas para aceite da solicitação do empréstimo, ao seu tempo final de execução do processo. Então perceba que se você automatizar essa parte do envio e verificar alguma forma de ou automatizar a parte do cálculo, ou trazer mais um colaborador para executar essa tarefa aqui, então você pode, de certa forma, reduzir o tempo total do seu processo, né? Porque você está vendo aqui onde é que estão os gargalos, né? O gargalo está aqui, tem esse tempo de espera aqui que está muito alto, esse tempo de volta aqui que também está muito alto. Isso aqui pode ser considerado uma subcontratação, né? Então a tarefa estava aqui com o André, foi para verificar o sistema, ou pelo Tiago ou pelo Felipe, e voltou para o André, certo?
Pode ser um retrabalho, né? Também você percebe aqui que houve um cálculo da capacidade, depois houve uma verificação e, em alguns casos, a gente rejeita. E em outros cálculos, a gente manda recalcular. Então, essa volta aqui pode ser tanto uma subcontratação quanto um retrabalho. E a gente tem que mergulhar um pouco mais para entender os casos. Ok? Mas perceba que o processo, a gente já está analisando todos os casos. Mas não necessariamente o meu gargalo de hoje, não necessariamente foi o meu gargalo de ontem. Né? Então perceba aqui que nos processos do ano de 2018, eu tenho um gargalo nessa tarefa de rejeitar a solicitação, 4,3 dias. Deixa eu ver se tem mais algum não. Em relação à tarefa, são essas duas aqui. Enviar e rejeitar a solicitação. Em 2017, vamos ver como é que estava. Em 2017 eu não tinha gargalo para enviar o resultado e o meu principal gargalo em 2017 era cadastrar empréstimo. Eu tinha uma execução aqui que chamava atenção em rejeitar a solicitação, mas ele não era o gargalo do meu processo. Perceba que rejeitar a solicitação e passou a ser um gargalo em 2018 e cadastro de empréstimo não. Então, possivelmente, cadastro de empréstimo, eu fiz alguma ação entre 2017 e 2018 que ele deixou de ser, certo, a minha atividade de gargalo. Vamos dar uma olhada aqui. Reduzi de 2,1 para 1,5. Então, melhorei em muito a execução. Em muito não, né? Mas melhorei. Então, eu posso fazer essa análise do processo ao longo do tempo. Eu posso ter mudado o processo, posso ter inserido uma ferramenta nova, um sistema novo, posso ter incluído mais pessoas para executar o processo, posso ter modificado ligeiramente a forma como o processo executa, né? Porque a gente sabe que isso aqui é uma abstração, né? Se você for olhar o processo como um todo, embora seja um processo bem simples, existem vários caminhos que são executados, né? De acordo com a situação do negócio. E um caminho desse ele pode representar uma disfunção no seu processo, ou ele pode representar uma excelente oportunidade de você rever o processo. Então, imagine que essa transição aqui, certo, não existe no seu processo modelado. Mas você percebe que você consegue reduzir o tempo de execução do seu processo quando você pega essa situação aqui. Então, talvez essa situação aqui deveria ter sido considerada na modelagem do seu processo. Então, perceba que executar ou analisar, trazer as informações da execução do seu processo, né, particularmente utilizando técnicas de mineração de processo, né, que você sabe exatamente o que está acontecendo no seu processo e não fica só na ideia, né, no achismo. Então, traz excelentes oportunidades de você, juntamente com a análise de dados, alavancar o seu negócio. Então, foi isso e espero que você tenha gostado desse conteúdo. E vejo no próximo vídeo.